Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Nesse vídeo aqui, eu vou dar continuidade a um debate que eu acho muito interessante e que eu comecei a fazer no meu vídeo passado, né? Que se chama, esse vídeo, se você não viu ainda, eu trabalhei com as ideias deste livro aqui, né, do Carl Sagan, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios. Trabalhei com ideias desse livro aqui, que é um livro em que o cientista e astrônomo Carl Sagan, ele trabalha com a questão da importância da ciência como uma luz, uma vela no escuro que ajuda a iluminar o entendimento. E ele faz um percurso histórico e crítico justamente a ideia, ou a postura, melhor dizendo, de acreditar em crenças, em fantasias, em histórias, em coisas que não são provadas, não é? E na mentalidade que as pessoas têm de acreditar nessas coisas que não são provadas pela ciência, deixando de lado muitas vezes explicações que são muito mais plausíveis, muito mais simples e diretas, em nome de explicações, teorias fantasiosas e essas coisas, não é? Então, o Carl Sagan vai trazer uma visão bastante cética, não é? Mostrando a importância da ciência e como ela nos ajuda a afastar de nós a postura de acreditar em qualquer coisa, em qualquer história, ou seja, nos blinda exatamente disso, né? Trazendo uma postura cética, o que é uma postura importante, né? E aí eu fiz algumas críticas também a isso, dizendo que a ciência tem as suas limitações. Para isso, eu utilizei um capítulo do próprio livro do Carl Sagan, desse livro mesmo aqui, né? O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é o capítulo 10, que se chama Um Dragão na Minha Garagem. Não vou retornar tudo isso de novo, vou deixar aqui linkado esse vídeo se você quiser dar uma olhada, mas basicamente a história é o seguinte, né? Resumidamente, se eu alego que existe um dragão que vive na minha garagem, então, se você quiser ter uma postura científica em relação a isso, uma postura de levar isso a sério, você vai querer ir lá e ver o dragão, certo? Eu vou abrir minha garagem e você vai olhar lá dentro e provavelmente nada de dragão. Então você vai começar a exercer ali, a utilizar de instrumentos para tentar capturar esse dragão invisível, tentar provar que ele existe e tudo mais. Mas vai chegar um ponto que você vai dizer, olha, não conseguimos aqui identificar a presença de um dragão invisível na sua garagem. Então, logo, a postura científica é dizer, não temos como afirmar nada. Não temos como afirmar que esse dragão existe, portanto, em tese ele não existe, mas se no futuro tivermos outros elementos que nos ajudem a provar a existência desse dragão, então, ok, podemos voltar a esse tema de novo e fazer novas pesquisas e tudo mais. E nesse mesmo capítulo ele também fala que seria diferente se você conseguisse captar algumas coisas, né? Se você, sei lá, colocasse farinha pelo chão e lá você pudesse ver pegadas do dragão, se você pudesse medir com um infrasensor, né? Se você pudesse medir o calor do fogo, ou se você jogasse tinta e começasse ali aparecer a imagem, né, de um corpo ali, uma coisa corpórea e tal. Então assim, o que ele disse para nós foi, ainda que você não soubesse ou que fosse cético em relação à existência de um dragão invisível, o que você teria que fazer como cientista? Bom, aqui tem indícios aqui, eu estou vendo, eu estou conseguindo medir e vou querer avançar nessa pesquisa então, certo? Bom, meus queridos amigos, mas qual que é a questão aqui? O que eu trabalhei aqui? Porque ao afirmar isso, justamente o próprio Carl Sagan, e ele fala isso no livro dele, é que a ciência tem as limitações de seu próprio instrumento, né? O que é a posição científica? A posição científica é isso aqui, eu até exemplifiquei. Eu tenho um objeto, né? Aqui está meu objeto e eu posso
medir esse objeto, eu posso constatar a existência dele e provar que ele existe. Então, se eu posso medir, se eu posso provar que isso aqui existe, então cientificamente eu posso afirmar que isto é, né? E posso afirmar a existência disso aqui, certo? Por outro lado, se eu não consigo medir, se esse objeto não se presta a ser medido pelos instrumentos científicos, pelos instrumentos da ciência, qual que é a postura científica? A postura científica é dizer: não está no meu campo de medição aqui, então eu nada posso afirmar sobre isso. Nem que existe, e aí está a parte importante, nem que não existe, né? Então a postura científica, cética, ela comporta também em si a humildade de compreender que a ciência é, embora realmente uma luz que ilumina o entendimento e o conhecimento, a ciência ela é também formada, ela forma conhecimento a partir de instrumentos que ela dispõe. E, portanto, ela não é a verdade. Ela não está apta a abarcar toda a verdade que existe, certo? Então, essa postura de conhecer as limitações da ciência, de que ela não representa toda a verdade, de que ela não é capaz de abarcar toda a realidade, e também admitir que existe muito mais coisa que existe e que nós não somos capazes de compreender pela ciência, é uma postura adequada para o campo científico. O problema é quando, e esse é um problema do nosso tempo, do tempo depois da modernidade, né? É que nós trouxemos a ideia de que a ciência ela tem uma superpotência, né? E de que tudo pode ser comprovado cientificamente. E o que não pode ser comprovado cientificamente, logo tem que ser desprezado. E isso, meus amigos, reduz grandemente a experiência humana, né? Reduz a alma humana na sua plenitude, em tudo aquilo que ela representa, o que representa a experiência humana na Terra. E aí alguns comentários interessantes surgiram aqui e eu gostaria de aprofundar um pouco mais isso agora, né? Primeira coisa que eu acho que vale a pena dizer é o seguinte, que a ciência, ela, de toda a realidade, de tudo aquilo que existe, ela apenas vai tatear uma pequena parte disso. E isso vale para o macrocosmo, né, para o universo sem fim, assim como vale também para o grande universo que existe no interior de cada um de nós, que representa a experiência humana. Então, se eu pensar que existem bilhões e bilhões de galáxias sem fim, inumeráveis, que eu não posso contar, evidentemente que a realidade que existe é muito mais ampla, muito maior do que aquilo que instrumentos pequenos e imperfeitos de que nós dispomos são capazes de observar. Logo, eu tenho que admitir, por lógica, que existe muito mais coisa que eu desconheço do que aquilo que eu conheço. E assim é também dentro do aspecto interior de cada um de nós. O ser humano, ele não é só um aparato biológico. O ser humano, ele não é somente uma questão biológica orgânica. Ele é formado também por um aspecto psicológico, por um aspecto emocional, por um aspecto do seu inconsciente, né? É formado também por algo que alguns vão chamar de alma, né? Alguma coisa que lhe dá ânimo e que na filosofia já temos eras e eras procurando compreender o que isso significa, o que faz existir essa consciência humana diferente de qualquer outra espécie que existe na Terra, né? Muitos vão caminhar no sentido de afirmar que isso é apenas o produto de uma evolução, né? Mas muitos outros, inclusive pensadores importantes e cientistas, vão caminhar numa outra linha, né? Dizendo que, olha, tudo aquilo que forma a complexidade do ser humano vai muito além, provavelmente, do que apenas uma evolução biológica, no estilo do Darwin, né, da seleção natural, né?
Uma das manifestações disso é a própria linguagem, né? A linguagem humana, na sua complexidade, que nos permite armazenar experiências, preservar conhecimentos do passado, do presente, mas não só, do futuro também. A linguagem humana é capaz, inclusive, de projetar, e aí está muito ligado à nossa consciência, de imaginar, né, de criar histórias que não existem, de elaborar sonhos, fantasias, projetar um futuro. Ou seja, nós não falamos apenas das coisas que existem de fato, né, que existem na realidade concreta, palpável. Nós não falamos apenas das coisas que nós vivenciamos, mas nós também projetamos realidades que nunca aconteceram, né, num universo, inclusive, dos sonhos. E a própria capacidade de linguagem, não é? Alguns vão defender, alguns cientistas, inclusive, pensadores, que você não pode localizar a linguagem em nenhum aparelho orgânico específico do ser humano. Então, tá bom, nós falamos pela boca, né? E usamos a língua e tudo mais, mas veja, isso não está organizado aqui exatamente. A capacidade o desenvolvimento da linguagem, que foi um grande avanço do ser humano, ele é em si mesmo uma demonstração de uma coisa muito diferente, né? Que talvez indique que realmente isso não é apenas biológico, porque a linguagem, ela não está localizada num órgão, não é na boca, não é, sei lá, não é no pulmão, não é no esôfago, não é isso, né? Não é no aparelho que nós temos. Mas o ser humano aprendeu, né, a utilizar a respiração, a utilizar a passagem do ar, movimentos com a própria língua e o aparelho aqui bucal, né? Então tudo isso, né, foi sendo aprendido de maneira a emitir sons, dar significado a esses sons, emitir palavras, enfim, resumindo, se fosse apenas orgânico, nós falaríamos a mesma linguagem, é isso que alguns defendem. No mundo inteiro, não haveria diferença, né? Mas a linguagem, ela é um aprendizado e ela tem a ver muito mais com a possibilidade de consciência humana que diferencia os seres humanos das outras espécies animais e que inclusive pode significar uma demonstração de algo diferente que está para além da questão biológica, né? Mas esse fato de que a gente não apenas se comunica de uma maneira como os animais fazem, né? De uma maneira assim robotizada, igual, né? Um outro animal, ele está condenado, né, a recomeçar sempre do zero, né? Se você pegar um tigre, por exemplo, você pode pegar um tigre de 2000 anos atrás e o que está aqui hoje diante de você é o mesmo, né? Não há evolução cultural, não existe isso, né? O ser humano não, o ser humano está condenado a sempre partir de toda a tradição que o antecedeu e ele não pode nunca recomeçar do zero, né? Porque existe algo que conserva, né? Que a sua linguagem faz conservar de geração para geração num progresso, numa evolução contínua, né? Em que ele carrega consigo toda uma tradição do passado. Então veja como a experiência humana ela é muito, mas é muito diferente, é incomparável. E esse fato, esse universo humano, que tem a ver com o sonho, com a fantasia, com tudo isso, a ciência muito pouco conhece. Ela vai tateando, né? A psicologia é uma das ferramentas científicas que trabalha com isso, com metodologia e tudo. A gente tem que admitir que é um objeto muito complexo. É diferente de eu pegar um objeto para ciências exatas, as ciências duras. Pego um objeto aqui e eu posso colocar esse objeto aqui para ser testado, para ser medido, coloco lá nos meus aparelhos, em laboratório e tudo. O ser humano, a sua psique,
o seu aspecto onírico, né, do sonho, da fantasia, da imaginação, o emocional, é um objeto muito mais complexo. Né? Então, apesar de se utilizar a metodologia científica e tudo, não dá para negar que nós estamos diante de um objeto muito mais elaborado, muito mais complexo. Né? E isso é muito importante, porque a ciência apenas vai tatear isso. E aí vem esse aspecto que alguns comentários que foram feitos eu achei interessantes e quero reproduzir aqui. O que vem a ser o real, por exemplo? Né? Quando eu falo assim, olha, o que a ciência fala, o que eu não posso medir, logo não existe. Bom, mas como é que você vai medir o dragão invisível que mora na minha garagem e que eu estou te afirmando que mora na minha garagem e que você não vê e que não vai ver, não é? E que para o seu aparelho aí de medição não existe, mas alguém que realmente veja, acredite e imagine, né, que aquele dragão vive na garagem, por que isso é menos real do ponto de vista da psicologia humana, né, da complexidade do sonho? Por que isso se tornaria menos real diante da experiência humana do que um dragão real, corpóreo? Né? Então você percebe que o objeto, né, o conhecimento objetivo, aquele que é medido, aquele que está na concretude, né, nesse mundo concreto, a ciência, sem dúvida, é uma ferramenta maravilhosa para nos ajudar a compreender, olha, isso aqui é uma experiência partilhada por nós todos, né? Logo esse dispositivo aqui existe, eu posso medir, ok? E ele é algo concreto compartilhado por nós todos. Então não dá para eu negar porque eu posso mostrar e provar. Por outro lado, existem tantas coisas que fazem parte do universo da fantasia, do emocional, do sonho e etc., que compõem também a realidade da experiência humana. E a gente não pode menosprezar, esse é o ponto, o dragão invisível que cada pessoa comporta na sua experiência, nessa trajetória que é muito subjetiva, que não é igual para todo mundo, né? Existem conhecimentos e experiências compartilhadas, mas existem aquelas que são muito mais subjetivas, internas, que tem a ver com a alma, que tem a ver com a religiosidade, com o sentimento, com o aspecto emocional, né? Olha um exemplo simples que eu vou dar aqui. Quando você ouve o som de uma melodia que toca o seu coração, o seu emocional, esse sentimento, essa emoção, ela não é real? Ela não é algo extremamente real? Ora, você pode dizer que existem mecanismos aí biológicos, químicos que operam aí para isso, mas será que se limita só a isso mesmo? A experiência é igual para todo mundo? Porque se fosse só químico, físico, biológico, a experiência seria exatamente a mesma para todo mundo. E não é. Mas nem por isso a emoção que é evocada quando você ouve uma melodia que toca o seu coração, que toca a sua alma, aquilo não é menos real. Não é menos real, embora não possa ser medido exatamente, cientificamente, e nem explicado objetivamente. Percebe as limitações da ciência como são tão óbvias, né, tão aparentes, assim, quando a gente começa a pensar em coisas mais sutis, em coisas que são muito mais delicadas, não é? Então aí a gente vai vendo que a gente não pode elevar a ciência, né, ter uma postura totalmente cientificista no mundo, né, na experiência humana, porque existem outras formas de produzir conhecimento que não tem nada a ver com o objeto da ciência. O objeto da ciência é outro, né? Então, cada forma de produção de conhecimento no seu lugar com o seu objeto. Então, nesse sentido, o conhecimento filosófico, a filosofia não é ciência. A filosofia parte de outros pressupostos para chegar aos conhecimentos que produz.
Então, conhecimento filosófico, conhecimento religioso, espiritual, tudo isso, né, artístico, né, a própria arte também. Então, são formas de produção de conhecimento que não se limitam aos instrumentos da ciência, né? Então, esse é o primeiro aspecto. Não podemos desprezar o universo invisível que existe na experiência humana. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto, que foi um outro comentário que surgiu aqui, muito interessante também, alguém comentou assim, olha, então Deus é o maior dos dragões que existe, né? E eu achei muito interessante, porque faz sentido. Quando a gente fala dessas coisas, não tem como a gente não cair no aspecto das crenças, né? Daquilo que são as crenças, certo? Daquilo que elas são pautadas também. E aí, nesse sentido, sim, a existência de um Deus não é um objeto da ciência. Não é uma coisa que... E essas vezes se torna uma discussão tão tola, né? Qual que é a postura metafísica, vamos falar assim, mais próxima da ciência? Eu vou fazer essa pergunta. É de alguém que crê? É de um ateu? Ou de um agnóstico? O agnóstico, bom, o que crê é o que crê na existência de um Deus e tal. O ateu é aquele que nega. E o agnóstico é aquele que diz, olha, não sei. Não tenho nada a dizer sobre isso, porque não foi provado ainda. Então, qual desses três, né, se aproxima mais da postura científica? Sem dúvida, né, é assim que eu vejo, sem dúvida é o agnóstico. Porque o agnóstico, ele, olha, não afirmo que existe, não afirmo que não existe, porque não posso medir, não posso provar. Então está muito perto do pensamento científico isso aqui. O ateu, por sua vez, ele vai incorrer muitas vezes num equívoco, né? Quer dizer, não existe. Condenando muitas vezes a crença de outras pessoas quando a própria afirmação da não existência também é uma crença. Porque você não pode dizer que uma coisa não existe só porque você não pode medir ou demonstrar, certo? O que você pode dizer, olha, creio que não existe, né? Toda a minha experiência nesse mundo e tudo mais, tudo aquilo que eu projeto na minha mente me faz pensar ou crer que não existe um Deus, isso aí não acredito, certo? Mas ainda estamos no âmbito da crença. E o que crê, ele parte da mesma postura, só que no caminho oposto. Quer dizer, olha, não posso medir, obviamente, isso não é objeto de comprovação científica, não é coisa que se possa provar pelos instrumentos que a gente tenha. No entanto, a minha experiência no mundo, o raciocínio que eu faço, as coisas que eu observo, me fazem pensar e crer que existe algo que talvez organizou a nossa vida, que organizou esse universo. E aí que vem a questão, né? Embora esse comentário ele tenha a sua razão, porque já que dragão invisível na garagem é algo que faz parte de uma crença, então Deus, né, que é a crença das crenças, é o maior de todos os dragões, porque ele estaria aí no mesmo âmbito lógico. Então faz um certo sentido, porém, é isso que eu gostaria de comentar. Isso aqui, para mim, eu quero demonstrar que é uma falsa equivalência. É uma falsa equivalência, né? Por que é uma falsa equivalência? Porque existem coisas que fazem sentido do ponto de vista racional que você possa postular a existência, ainda que você não consiga medir ou provar pelos instrumentos que você tem. Vou voltar aqui a falar de Deus, mas antes deixa eu fazer um breve parêntese aqui. Comentei rapidinho no outro vídeo. Teorias, muitas vezes, astronômicas, se fazem assim, né? Se fazem por razão, por raciocínio lógico, sem que eu consiga demonstrar isso, num primeiro momento, pelo menos. A teoria da relatividade é um exemplo disso. Quando lá Einstein postulou ali superar a teoria da gravitação universal do Newton, não é? Avançar com isso, ele dizia mais ou menos o seguinte, olha, é verdade, existe uma atração dos corpos no universo,
Mas isso não é por causa do tamanho dos corpos e tal, a distância que os separa, não é isso. É por causa da massa, né, do volume desses grandes corpos celestes, e o que eles fazem? Eles provocam uma curvatura no tecido do universo, no tecido do espaço-tempo. Então, os mais densos, né, volumosos e tudo, eles vão provocar uma curvatura maior. E os menores vão se submeter à órbita desta curvatura provocada no espaço-tempo e vão ali circundar, ser atraídos por esses outros corpos, né? Então, é uma teoria completamente diferente. É uma teoria que diz que nós temos um tecido no espaço-tempo, né? O universo é composto desse tecido. Agora, você consegue medir esse tecido? Você consegue botar no telescópio, lá no microscópio? Não consegue. Isso é exercício racional, porém um exercício de imaginação, um exercício de crença em alguma coisa que eu imagino que seja dessa forma. Eu imagino que seja dessa forma. Porém, minha imaginação não é sem sentido, não. Tem razão, tem uma razão de ser. Então, o que eu queria dizer para vocês é isso. A crença em alguma coisa é uma postura essencialmente filosófica. Ela não é uma atitude irracional. Quando você não pode medir uma coisa, mas você crê naquilo, acredita naquilo e tem fundamentos, inclusive pautados na razão, na lógica para pensar daquela forma, isso é também pautado num pensamento que está baseado na razão. É racional esse exercício. Então a crença é muito diferente do que muita gente diz por aí, que é uma coisa de gente tola, de gente ignorante. Muito pelo contrário. A crença fez avançar o conhecimento humano imensamente. Então, por exemplo, Einstein, o que ele vai fazer? Ele vai pensar isso, ele vai elaborar uma teoria, ele vai começar a fazer cálculos matemáticos e tudo mais. Beleza, mas não tem como comprovar. Quando ele postula isso, aí vem o teste que é feito lá no momento do eclipse, né? E que ele vai pegar um eclipse e dizer assim, olha, se minha teoria estiver certa, nós vamos testá-la agora. Porque esses corpos que aparecem aqui no céu e que eu consigo ver aqui, no momento do eclipse ali, quando a luz passar, a luz do sol passar por um corpo que está ali entreposto entre a luz e a minha visão, isso vai... a curvatura, né, que esse corpo vai fazer no espaço-tempo vai fazer um desvio na luz, né, na trajetória da luz. E a gente sabe que a gente enxerga esses corpos no céu por causa da luz que deles é emitida, né, chegando até nossa visão. Então ele vai falar, olha, esses corpos que estão aqui, vão aparecer no momento do eclipse deslocados mais para outros pontos. Vão estar mais distantes aqui. Então ele calcula isso, ele calcula onde é que eles vão aparecer. E assim é que acontece. Né? Então ele pode comprovar que aquilo que ele imaginou realmente acontece assim como ele imaginou. Ainda assim, esse tipo de conhecimento gerado pela astronomia, por essas coisas que são tão gigantes que a gente não consegue medir exatamente com os nossos aparelhos, ainda não se submetem exatamente aos mesmos testes ali que você faz no laboratório, que você pega e usa instrumentos que você mede o corpo e tal, né? Ainda assim é uma teoria realmente é uma teoria em ciência, é uma coisa muito séria, né? Que já foi testada várias vezes, enfim. Então, é o melhor conhecimento que temos hoje. Mas é absoluto? Não é. Está sujeito a que daqui mais uns anos alguém diga, olha, não é exatamente assim como Einstein disse. A razão disso é outra, talvez. Então você vê que nosso conhecimento ele é por si só limitado. E a ciência tem essas limitações, né? O conhecimento científico trabalha com essas hipóteses, vai provando essas hipóteses, elas se tornam teorias. Teorias, então, olha, o que melhor nós temos aqui é o conhecimento que temos, mas isso não está absoluto, quer dizer, não é imutável. Pode ser que novos conhecimentos desafiem aquilo que a gente já conhece, certo? E aí nós chegamos, pegando tudo isso que eu falei, na questão de Deus, né? A existência de Deus, postular a existência de um Criador, chame Deus, chame o que você quiser,
de um criador que seria uma mente inteligente que organiza o universo que nós temos, não é coisa de gente que não tem raciocínio, né? É você defender essa postura é algo muito defensável no ponto de vista racional, né? Porque, veja, e aí, é claro que, para quem já me conhece aqui, sabe que eu me filio a isso. Eu sou uma pessoa que crê, né, na existência de algo maior, certo? De algo que organiza o nosso espaço-tempo, a nossa existência e tudo mais. Por que é que eu sou levado a crer nisso? E muitas pessoas também, inclusive cientistas. Muitos cientistas também têm a mesma postura que eu tenho, diferente do que muitos dizem por aí, né? Que cientista não pode crer, né? Cientista tem que ser ateu. Não, isso é bobagem, isso é bobagem. Por que eu sou levado a pensar assim? Porque justamente eu observo o universo que me cerca, vejo que ele tem uma ordem regular, existem leis da física, leis da mecânica, leis da biologia que operam, né, com os elementos para numa incrível combinação de fatores ser possível que haja a vida, por exemplo, na Terra, a existência, mas não preciso nem falar da vida. A ordem, né, as órbitas e tudo mais regulares que esses grandes corpos ocupam no espaço, a dimensão de tudo isso, e em especial essa ordem regular que os sistemas apresentam no universo. E aí quando eu saio do universo do macro, eu vou para o micro também, né? Nos organismos, o funcionamento dos organismos vivos, como que eles trabalham de uma maneira ordenada, né, que dependem de muitas leis da química e da física para operar. Quando eu vejo tudo isso, para mim, me parece fazer muito mais sentido que exista algo que organiza isso. Ainda que eu não saiba explicar, que eu não possa provar, ainda que eu caia na questão do, olha, mas quem deu início a tudo, quem criou tudo, né, já que precisou de um criador no início, então quem foi que criou o criador? Esse é um grande enigma que atravessa a filosofia, né? É um grande enigma humano. Mas ainda que eu não possa explicar isso, eu sou levado a pensar que, ainda que minha mente não alcance, me parece fazer muito mais sentido que exista um criador do que não. Outra postura é igualmente defensável, baseada em crença também. Alguém vai pensar, não, tem explicações que eu posso dar aqui, que são plausíveis sem a necessidade de um criador, e pode acreditar nisso. E são duas posturas igualmente respeitáveis. E ambas baseiam-se na razão. Tá? Inclusive é importante dizer que crença, quando vai para o aspecto religioso, não é somente racional. Existem, como eu falei, outros fatores que operam, mas para ficar só na razão. As duas posturas são baseadas em crenças racionais, igualmente respeitáveis. Então, um respeita o outro. Temos a resposta definitiva para mostrar para alguém? Não temos, né? Não temos. Mas qual que é a diferença entre crer em algo assim e crer, sei lá, foi o exemplo que eu dei no comentário, né? E crer que um cavalo alado, invisível, existe, de vez em quando ele aparece e fala comigo. Ainda que quem vê isso, não posso desprezar a experiência dessa pessoa como algo que faz parte da sua experiência humana. Se ele vê, então para ele é real. Mas assim, vamos falar da questão de existência de verdade, de existência concreta, tá? Daquela que se pode palpar, alguma coisa assim. Por que é diferente eu afirmar que um dragão invisível, um cavalo alado existe, fala comigo? É diferente de eu postular a existência de um criador. Porque há razões, há elementos sobre os quais eu fundamento meu pensamento de maneira racional que me leva a poder imaginar, suspeitar, pelos indícios que existem, que existe algo além que organizou essas coisas aqui. E é muito diferente eu postular a existência de um dragão invisível que
não tem nenhuma função no universo que nos cerca, né? Não há um elemento racional no qual eu baseio a minha afirmação, meu pensamento, a minha crença de que um dragão invisível existe, ou de que um cavalo alado que fala comigo existe, né? De novo, mais uma vez, não que aqueles que assim enxergam não tenham uma experiência com isso que não faça sentido subjetivamente, né? E que não faça parte do nosso interesse compreender por que as pessoas têm essas experiências. Mas eu estou falando apenas, estou dizendo que é uma falsa equivalência você dizer que postular a existência de um criador é um exercício meramente sem sentido. Não é. E não dá para você equiparar isso com outras vivências imaginativas, né, que a gente possa vir a ter e que não estão pautadas em elementos mais racionais. Tá certo, meus amigos? Esse vídeo ficou longo, mas eu queria abordar esses temas com calma. Então, vamos lá. Deixa aqui seus comentários, o que vocês pensam dessas coisas todas que a gente está falando, e nos vemos aí nos próximos vídeos desses assuntos filosóficos, que ampliam o pensamento, que expandem um pouquinho a nossa visão a respeito do mundo. Tá bom? Então nos vemos nos próximos vídeos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.